mais uma vez com o podcast do Instituto Hugo de São Vitor, sempre com o patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor, Escola Clássica e Sociedade Chesterton Brasil. Aprenda grego e latim na Escola Clássica, escolaclassica.com. A Sociedade Chesterton Brasil também está conosco, a sociedade que, ao longo do tempo, está publicando toda a obra de Chesterton em português. Hoje, o episódio eu vou largar aí na mesa, eu ainda não entendi até hoje, já perguntei várias vezes aí, mas é um troço assim, eu não sei por que fazer um podcast sobre esse assunto. É hermético. É totalmente hermético, né? E como eu não sou chegado nessas coisas... Opa, como assim? Vou deixar... Cara, eu não sei nem se nós temos como anunciar o podcast. Eu vou passar aqui pro produtor e ele que se vire aqui, assim, ó. Certo? Boa tarde, Mário Carboneira. Boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde. O que? Eu não vejo nada de polêmico aqui. O nome do episódio é Obama na Kelly 4. Kelly, tá. Na Kelly 4. Tá bom. Então tá, por favor, comecem. Não, esse é o nome do episódio. Tá, é o tópico do episódio. Só o nome, tá? É só um nome. Tudo bem, tá. Não precisa ser explicado. Muito bem. Qual é, então, o primeiro o tópico do episódio é política. Porque tá assim... Também não vou... Obama... O que a gente falou no episódio passado foi retórica, então a gente começa agora, né, com uma retórica mais política e vai indo. Vai vendo. Certo, até porque a retórica, segundo Cícero, é uma questão civil. Exatamente. Então, é possível, né? Então, assim, dando continuidade lá no assunto do último episódio, eu não quis comentar mais sobre a questão política, porque a gente já ia fazer esse episódio, então a retórica, né, enquanto ciência civil ali de bem organizar a sociedade, é impossível, né, organizar de uma forma, vamos dizer assim, uma forma boa, adequada, com pessoas ali realmente querendo proferir discursos, proferir opiniões, argumentar a favor disso ou daquilo, quando a gente tem uma política totalmente corrompida, com um bando de vagabundo que só quer roubar e foder com a vida de todo mundo, entendeu? Não existe retórica aí. Tem ali os sujeitos que vão ali e tentam argumentar por ideais democráticos, ideais iluministas, ideais cristãos, etc e tal, mas é tudo conversa vazia. O que acontece lá na Kelly 4. Com a consultoria do Obama, por isso que é o nome do negócio. Exatamente, o Obama então, desce de helicóptero. Acontece no escondido, né? Então vamos lá, aquilo ali é aquela negócio do Congresso Nacional, uma empulhação, tu vota uma empulhação e aí o que os caras resolvem, eles resolvem na escondida, né? Então é isso aí, a política é isso aí, não existe possibilidade de a retórica, né, de um discurso legislativo mudar qualquer coisa que seja. Aquilo ali já está dominado por outros meios de ação que não são o do debate. Tá, mas aí o problema é a democracia? Não, o problema é o jeito que a sociedade está organizada, né? É isso aí. Democraticamente? Hã? Democraticamente. Sei lá, se dá pra chamar disso aí, é um conceito aí, sei lá, muito prostituído, pra não dizer nada. Não, eu não acho, cara. Eu acho que é exatamente como o Platão descreve que é a democracia. Tá, então diga aí como Platão descreve. Não, porque é uma deturpação da oligarquia, né? É um dos mais ricos ali, então. É o que nós temos, certo? E aí o troço degenera ali e vira assim, é um negócio populesco, ainda é uma oligarquia oculta que está mandando ali, uma oligarquia do dinheiro, evidentemente. Não é mais nem a casta guerreira ali, que governa a partir de uma ótica militaresca, vamos dizer assim. E também não é a partir de uma ordem ali que ele chamava dos guardiões. Os guardiões eram uma espécie de filósofos, né? Filósofos treinados estritamente ali para coisa e tal. Olha, o Clisson se afastou da mesa. Sim, ele começou a falar de assuntos baixos aqui. Ele tá... Não, eu tô aqui contemplando a conversa. É que não vai ter cantoria agora, nem nada, assim. Não tem cantoria. Vai ser assunto baixo, aí ele já se esqueceu. Pô, e agora o Eduardo tá saindo só pra cruzar a perna do podcast. Ah, tá.
Exato. Não, mas nós obedecemos aqui a produção, né? O sujeito tem que ter o compromisso de participar Tem. e falar sobre qualquer assunto que for proposto. Não, mas tudo bem, a gente tá falando aqui e tal, a democracia dá certo ou não, mas o tópico em si é a política é a atividade mais nobre ou a vida contemplativa? Esse é o tópico inicial. Bom. Aí eu acho... Não é a atividade mais nobre, mas nem fodendo. Olha... Nem Olha, não, que nunca foi, né? Mas ela deveria ser, assim, no mundo ideal. mas para Cícero não era, por exemplo? Para Cícero não, para Aristóteles para Cícero certo? É para todo mundo, assim. E ela é essencial, Não sei se essencial eles estavam falando da mesma coisa que nós estamos falando agora. Tudo bem, não é bem a mesma coisa. Então, Não, é que realmente não há política, certo? Não há ninguém que saiba o que essa palavra significa, não há ninguém que estude a coisa, certo? E aí realmente fica nessas, assim, né? Se o sujeito diz ali, eu sou analista político, ele simplesmente deveria, quando proposto um tema para ser comentado, ele, sobre o Brasil, ele deveria... é que eu sou analista político, desculpe, isso não tem nada a ver com o que eu analiso, certo? É só essa resposta que ele poderia dar sobre qualquer uma dessas coisas. Porque o que realmente está acontecendo é outra coisa, que eu não sei o nome. Eu não sei o que é esse negócio assim. Eu vou conversar com um cara para ver o que ele precisa receber em troca de um voto, em troca de votar no meu projeto, certo? Isso é política, no caso, como tu está concebendo aí. Não, isso é só o que acontece, não há outra coisa acontecendo. E aí nós vemos assim, que existe, muitas vezes nós elegemos um sujeito e ele... Elegemos? Elegemos? Não, tá. Vamos dizer que nós... o sujeito põe ali. Vamos ter que partir desse pressuposto. O sujeito tá ali, ou melhor, tem um político ali... O sujeito se elegeu, é isso? Tá. Exatamente. É o melhor colocado. Certo? E aí tem um cara lá que é o síndico do meu condomínio, vamos tratar disso aí que é mais fácil de entender. O síndico do meu condomínio, ele realmente tem poder para escolher, muitas vezes, a cor que ele vai pintar a portaria. Porque, ele não vai fazer uma reunião, certo? O que tu prefere? Ir na reunião de condomínio ou que o síndico pinte a portaria da cor que ele quiser? Eu prefiro que ele pinte da cor que ele quiser, certo? E às vezes... aquela cor me agrada também. O cara escolheu uma cor muito boa. Às vezes não. Mas o que eu posso fazer com isso? Nada, né? Contra isso. O que é melhor? Eu participar da reunião de condomínio ou que o sujeito faça o que ele quiser com a portaria? Eu prefiro que ele, porque realmente não vai mudar a minha vida. Eu gostei? Não. Beleza. O que eu teria que fazer para mudar essa situação? Ir na reunião. Prefiro não gostar da cor. Então é uma coisa assim, o que vale mais e o que vale menos, assim, é gastar 1-2 horas ali numa reunião de condomínio ou aguentar a cor feia que o síndico escolheu para pintar a portaria, certo? Então sempre vai ser uma questão assim, uma questão desse tipo. Certo? O sujeito gastou dinheiro para asfaltar ruas. Beleza. O que eu prefiro? Estar metido ali, conversando com todo mundo, gastar muitas horas dos meus dias para militar contra o asfaltamento de certas vias e a favor de outras coisas a serem feitas com dinheiro, certo? Como fazer contatos e isso e aquilo outro, ou simplesmente aceitar isso. Muitas vezes vai valer mais simplesmente aceitar as coisas, né? E essa é a questão. Isso aí numa escala macrocósmica é assim também, é a mesma forma. O que funciona num condomínio é o que funciona numa cidade, num país e no mundo todo. No fim, vai ser isso. Então a arte da política, na visão clisteniana, é a arte da aceitação do que uma pessoa incumbida... É um troço de mais-valia ali, sabe? Olha só, vale tanto a pena eu ir na reunião de condomínio e me sacrificar. Isso é tudo na vida. A gente tem que ver assim, o que vale a pena se sacrificar. Vou me sacrificar para ir na reunião de condomínio, certo? Às vezes vale a pena. Vou dar um exemplo agora ao contrário. Eles vão fazer uma chamada extra no condomínio. Vai aumentar o valor do condomínio. Eu já não tenho mais renda para os próximos meses para pagar a mais. Eu vou ter que tirar da comida dos meus filhos para pagar a chamada extra. Aí eu vou na reunião de condomínio e vou tentar lutar contra isso,
certo? Aí começa a valer a pena. Mas não por causa da cor da portaria. Certo. Então isso vai ser a questão, assim, o quanto eu vou me envolver, o quanto vai acontecer dessas coisas. Agora, que a portaria precisa ser pintada, isso aí ninguém duvida. Porque se eu não pintar, vai ter infiltração. Se tiver infiltração, vai ter chamada extra. Agora, a cor que vai ser pintada não me interessa. Certo? Certo. Não, tudo bem. Voltando ainda no teu argumento de antes, você falou assim, não, o analista político. E aí que tá. O que ele fala? Porque daí ele vai lá falar de, não, porque tem economia e tem aqui as vacinas vindo da China. Ele é capaz de fazer aquilo, ele é capaz de falar tanto de economia quanto da vacina. Não é problema político, é um problema administrativo. É um problema administrativo. Tá atrasada a tinta. Tá atrasada a tinta. Entendi. Tá, não, tudo bem, então. E aí tu já chega, tu encontra o síndico ali no corredor e diz, e a portaria, tia, não vamos pintar? E ele diz, tá atrasada a tinta. Aí tu diz, mas como? Pode ser duas coisas, pode ser que ele se atrasou para pedir a tinta, pode ser que realmente o fornecedor não tenha a tinta no momento e ele não tem nada a fazer com isso, certo? E aí adianta ficar reclamando assim, a próxima vez não pede com esse fornecedor e vai resolver a velocidade em que a portaria será pintada? Não. Mas no Congresso eles estão discutindo isso. Exatamente. Certo? O que já não tem mais solução, assim, cara, já gastamos o dinheiro, certo? Não tem o que fazer. Os caras votam lei, reúnem nas duas casas e não sei quantas sessões para escolher a porra da cor da tinta. Exato. É isso. Não, tudo bem. Então, aquilo que se chama de política hoje em dia é um conceito dúbio, errado, vamos dizer assim. Tem muita coisa que faz parte da administração. O político hoje em dia ele fica comentando as notícias ali. Isso. Comentando ali o que a mídia fica falando. Não, ele vai explicar assim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Olha, essa questão do atraso da pintura da portaria pode ter sido duas coisas. Pode ter sido que foi isso. Agora nós temos que ver se nas próximas vezes eles escolherão outro fornecedor da tinta, ou se eles continuarão com o mesmo, mas serão mais incisivos no seu pedido e na sua compra, se eles molharão a mão do fornecedor para que ele ponha o pedido antes dos outros, e assim vai. Né? Então, e outra coisa, aí vocês estão dizendo o seguinte, e o Eduardo Rocha ainda nem participou aí, política, então, realmente não é a atividade mais nobre que o homem pode exercer, digamos assim, na sua existência. Então, nenhuma dessas atividades pode ser considerada a atividade mais nobre. Não. Mas por que os antigos, alguns, viam nisso, né, a atividade mais nobre? Aí é que tá. Quem sabe? Não dá pra saber. Eu acho que é porque eles não tinham religião mesmo. Porque, olha... Ou porque a religião que eles tinham era esotérica, eles não podiam expor como a atividade mais nobre é o que eu faço lá nos mistérios eleusis. Pode ser. Ele se assiste, ele ia ser expulso ali dos mistérios e tal, aí pronto, né? Não pode expor as coisas assim, talvez fosse isso, né? Talvez fosse isso. Mas então a vida contemplativa é mais nobre do que a vida política. Não, a vida, qualquer vida, ela é nobre. Ela pode ser nobre, né? Depois do cristianismo é isso que nós aprendemos, assim, toda a vida. Não, ok, mas alguma pode ser dita mais nobre do que não, todas? Não, a vida material não, aí é que tá. Nenhuma atividade ela pode se sobressair a outra em nobreza ou importância ou qualquer coisa assim, né? Somente no mundo aqui na cidade dos homens. Aos olhos de Deus, todas as atividades são nobres. Todas as atividades humanas, elas têm que ser, elas são nobres, né? Igualmente nobres. Igualmente nobres, certo? Igualmente nobres. É claro que um sacerdote que oferece o sacrifício de Cristo no altar, aquilo ali tem uma dignidade, uma nobreza, aos olhos humanos, muito maior do que a senhora que limpa a igreja, certo? Mas só Deus conhece o coração dos homens e aí Deus pode realmente elevar aquela senhora a uma graça muito maior e a uma visão muito mais plena de sua face do que o sacerdote que com o coração exerce ali com menos dignidade. Não, tudo bem, mas aí nós estamos analisando a pessoa, né? O intuito da pessoa, né? A pureza interna das intenções, tudo isso. Mas a atividade em si, de limpar e de dizer a missa. A de dizer a missa não é mais nobre do que a atividade de limpar?
Não podemos dizer isso. Aos olhos humanos, sim. Só aos E é olhos por isso humanos. que há punições mais severas no Código de Direito Canônico, por exemplo, a quem matar um sacerdote e a quem não matar, a quem matar uma outra pessoa que não é um sacerdote. Sim. Certo? Mas é por aquilo é Código de Direito Canônico, não é a moral. Não é a moral da igreja, certo? Porque o Código de Direito Canônico ele está aí para governar os homens. É uma atividade política, certo? Existe o Código de Direito Canônico, que é um livro de política. É um código político, certo? Um código jurídico dos homens. Agora, se a gente for entrar se for pegar mais pesado aí, pegar a fundo isso aí, nós temos que ver também com uma espécie de distribuição. Né? A gente pode pensar numa espécie de distribuição necessária aqui, não é? Então, olha, nós precisamos tanto daquilo que é visto pelos homens como mais nobre, nós precisamos das coisas menos nobres. Aos olhos humanos mesmo. Não, tudo bem. Os olhos humanos são um critério, em primeiro lugar. Né? Sim. Eu acho que, do meu ponto de vista, exercer a filosofia, desde que feita da maneira excelente, é melhor do que varrer o chão. Sem desmerecer varrer o chão. Parece até evidente. Não, mas é que se tu diz que é melhor, é porque tu desmerece. Essa é... Não, eu desmereço relativamente, não em absoluto. Não é absoluto, tá, entendi. Agora, me parece evidente isso. Agora eu fiquei surpreso com essa colocação. Não, o fato é o seguinte, por que Santo Agostinho não queria ser sagrado bispo? Mas é muito mais nobre. Não foi da vontade dele, ele simplesmente dirá um sim, até em sinal de obediência ao Papa e tudo isso. Né? Por que ele não queria ser sagrado? Eu entendo. Ele não se achava digno, provavelmente, de exercer aquele... Não, acho que até se achava. Ele até se achava. Né? Que mudam as responsabilidades, muda muita coisa. Né? Aquilo para Santo Agostinho parecia ser a porta do inferno mesmo para eles. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Porque é paradoxal. Assim. Dentro do cristianismo, ou é paradoxal ou nem é verdade. Sim. Não, eu concordo. Mas daí essa ideia que, com certeza, aos pagãos ia ser escandalosa de dizer que uma mera faxineira de igreja pode ascender mais alto do que o padre. Exatamente, que um escravo pode ser... Isso sim. Agora, a atividade em si, né, e até é difícil, dentro do ponto de vista da humildade cristã, a pessoa se dizer, não, e eu estou apto a praticar a filosofia, certo? Porque ele quase que no ato está dizendo que ele é melhor que a faxineira ali, que provavelmente não está apta a exercer. Ninguém está apto, de certa forma, a essas atividades mais excelsas aí, vamos dizer. Agora... Eu acho que... Me parece... Conclui. Não, agora continua me parecendo evidente que a filosofia, a teologia, até a política, é mais elevado do que varrer o chão, né? de forma relativa. Talvez o exemplo de varrer o chão é uma coisa material demais, mas, por exemplo, que vale mais, né? Um senador ali que compõe um discurso, né? Tipo um Cícero da vida, coisa e tal, ou a senhora que tem um filho e educa aquele filho, assim, com maior destreza, amor possível. Assim, qual dessas atividades é mais nobre? É difícil, é uma comparação difícil. Então, acho que os gêneros das coisas são... É muito difícil. A gente vai pegar o Beato Carlos da Áustria, certo? Que foi uma porcaria de um governante, assim. A gente nem lembra da história dele, assim. Que era um santo, certo? E agiu sempre de acordo com a sua... Isso, acho que está na questão muito mais do agir, exato, agiu sempre de acordo com a sua consciência, sempre pensando no bem exercer comum as virtudes e humanas. tal, e não sei o que, não adiantou nada. Pode ter ali foi inútil, assim. O que é o Catilina não era O político? governo dele não deu... Ele era cretino. É. Entendeu? Catilina, o que Claro que daí a gente entra numa outra questão de... Pega né? qualquer ali, né? Mãe, ali, o pai, enfim, família, ali, o cara é virtuoso e tal. Então tá nessa questão da ação, né, do homem ali,
a questão da vida, qual é a virtude que ele está colocando naquele exercício. Não, isso tu tá falando. Não é a ação em si, não é a poesia, não é a política, não é o cara ser mecânico e tal, que tá a dignidade. Que tá a dignidade de como a pessoa coloca aquele esforço. Por exemplo, Não, mas daí tu tá excluindo. Vou pegar um exemplo, pessoal. Eu posso ser aqui, eu posso produzir muita coisa, assim. O pessoal vai olhar, nossa, olha só tudo que foi feito, não sei o que. Mas, assim, ó, a não ser que Deus opere um milagre na minha vida, eu nunca vou ser mais digno do que a minha avó foi, por exemplo. E que criou os 14 filhos e coisas e tal. Não, ok. Porque eu, né, desde que eu nasci e me reconheci por gente até ela morrer, eu acompanhei a vida dela. E É vi o muito que difícil era a que vida qualquer dela. pessoa seja mais digno do que uma mãe que criou 14 filhos. Não né? tem como. Em qualquer outra atividade. Assim. Não, eu entendo. Eu posso Eu dizer entendo. que não, agora eu vou ser o imperador do Brasil e vou devolver assim, a maior dignidade ao país e coisa e tal, restabelecer e construir Não, mas palácios. é que aí o que tu E tá mesmo comparando. assim, eu não posso chegar no final da vida e dizer, não, olha, eu tive aqui uma vida mais nobre e eu operei determinados campos aqui do conhecimento. Mais sofrida e mais abnegada. E que fui melhor. Não dá. Não, eu entendo, Não dá mas pra o que mim tu dizer tá isso aí. comparando aí é almas humanas com Isso. os cargos. Eu tô comparando cargos Mas entre o cara si. é um negócio evanescente, tá? Não, é o Beleza. cargo assim, ó. A teologia, o fim da teologia é tu entender a divindade, não é? Talvez até ter uma contemplação da divindade. O fim de varrer o chão é tu limpar o chão. Entendeu? Vamos ser tomistas aqui. do chão e Jesus aparecer pra ela. Eu E entendo. o sujeito pode ficar 30 anos na lista da teologia e não aparecer ninguém pra ele. Pode, mas aí de novo tu tá comparando a alma humana com o cargo. Eu tô falando o cargo, né? Tá, beleza. Tá, não, isso aí sim. Só que Entendeu? a gente não consegue nem mesmo... A história tá aí, não é por nada, né? A gente não consegue nem olhar para cargos e pessoas que exerceram bem os cargos assim e conseguir dizer, este é um exemplo. Mas tem o São Luís IX da França. Não era o cargo. Certo? Não. Aí quando ele pega um bom político assim, que o sujeito pode ser admirado tanto de esquerda ou de direita e coisa assim, os caras... Cara, não, certo? Não dá. Você pode pegar e achar o Churchill um cara genial e um bom estrategista e um bom estadista e não sei o que. Aí tu vai dizer assim... É difícil, certo? Então, É difícil tu dizer que aquela atividade dele é de uma nobreza superior a qualquer outra coisa. Olha, eu acho que não é tão difícil assim. O último soldado lá que limpava, que estava na trincheira lá, dormindo na merda, ele parece ser mais nobre que o Churchill. Certo? Sim, mas daí de novo, nós estamos comparando as pessoas, a alma humana, as intenções com... Tem Não, um mas filme, é que não tem tem, mas aquele é que- filme do Churchill lá. Acho que é o Destino de uma Nação. Aí ele tem o pessoal lá que tá que tá lá em Dunkirk, né? E vai, tá ali, não tem como voltar pra Inglaterra. Esse pessoal tá ali, coisa e tal, e a Inglaterra não tem como mandar frota. E aí o Churchill precisa que o pessoal que tá em Calais atrase os nazistas em alguns dias para eles conseguirem fazer ali uma comoção civil para buscar o pessoal em Dunkirk. E o que acontece? O que o Churchill faz? Ele sacrifica todo um batalhão ali de, 5 mil homens que tá em Calais. Sim. Certo? Só que assim, ó, quem se sacrificou? O Churchill que sacrificou o batalhão? Não. O chefe do batalhão, que foi virtuoso e coisa e tal, e ficou firme lá, Sim. certo? Que é o herói da jogada e que conseguiu convencer os soldados dele a ficar firme com ele, que é o cara mais nobre da história, não o Churchill que tá lá. Eu sei que ele é o cara mais nobre, quer dizer, é Ele- debatível. naquela Mas é que não existe. É Aí é que tá. Eu acho que esse é o ponto, Mário. Eu tô acompanhando teu raciocínio. Mas não existe nobreza de cargo. Só existe responsabilidade. Certo? Só existe. Não, mas isso Só Olha, existe. E só aí não existe tem assim, cargo. não, mas um rei é um troço nobre. Não. Certo? Não. Se ele for um bom rei, se ele conseguir fazer É o que a necessário, pessoa que pode é ser a pessoa dele que é virtuosa, coisa e É a tal, pessoa e que pode ser merece virtuosa, pode lembrado. ser Acho que o nobre e Mário, tal. assim, acho que o- Não, mas é acho que a o Mário também finalidade- Não sei se ele tá conseguindo assim. Não, eu estou conseguindo. A questão é a seguinte, tem um livro chamado Política, de Aristóteles, tem um livro chamado Sim. República, República, certo. etc. O que eles estão tratando ali Mário são... que é o rei filósofo.
São os caras, eu não quero nada, eu não quero nada. Tu quer ser o filósofo e quer ser o rei. Agora sim, uma atividade que lida com Deus em si, isso não vale muita coisa. Não sei, os filósofos, os teólogos tratam disso, tá? Também, não só disso, evidente. Assim, o que vocês estão falando é mais de teologia moral, entendo. Assim, o cara que, né, cuja matéria é estudar a Deus, tanto porque não pode fazer nenhuma outra coisa com respeito a Deus, não pode tocar, tu não pode, né, interagir, não pode persuadir, ou até pode, dependendo de como tu interpreta algumas passagens da Bíblia, mas, enfim, né, então, essa atividade é, em si, mais nobre, tá? Esse em si é uma coisa abstrata, é tudo isso. Agora, eu não vejo como seja controverso, assim dizer. Por isso que eu trouxe o tópico como, né, o que é mais nobre? É a política ou é a vida contemplativa do filósofo teólogo? Né? Porque, assim, era para ficar nesse nível abstrato. Sim, mas eu acho que é muito difícil. É difícil. É muito difícil pegar porque existe a história e tal, e se a gente conseguir fazer que nem Platão, que conseguia abstrair totalmente da realidade e tratar as coisas no campo das ideias, até é possível, mas eu não sei fazer isso, por exemplo. Eu só consigo olhar para a história, olhar para as pessoas que estão ao meu redor e tal, eu acho muito difícil fazer isso aí. Tá? Eu consigo ler Platão e entender o que ele está fazendo isso. Agora, quando é para pensar assim... Mas isso aí tu chegou num ponto que acho que a gente pode debater. Isso é viável fazer isso? A gente pode negar vamos dizer assim, a importância de um livro, como a República, como a Política. Não tem como negar a importância. Agora, que eles tratam disso, né, em abstrato, né? Sim, trato. Agora, tu pode até dizer, não, mas isso não é tão importante, o que é importante a gente olhar a alma das pessoas praticando as suas atividades no dia a dia. Ok, é uma forma de encarar, entendo. Sim, então. sim. Não, eles perderam 2.400 anos, né? Mas eu não sei se eu acho que é o seguinte, a atividade, a nobreza ela é uma qualidade, certo? Ela é uma qualidade. Sim. Das coisas. Do homem, principalmente, até te entendo, ela é mais digna de se aplicar a uma pessoa concreta e não a uma ideia abstrata de um cara. Uma ideia abstrata. Concordo? E aí é que tá, assim, né? Como toda qualidade, assim, e depois, assim, uma atividade em si, ela não pode ser boa ou má. E uma atividade, aí, se ela não pode ser boa ou má, assim, ser presidente da República é bom ou mal, certo? Sim. Não, boa ou má. Não é nada hoje em dia. Até porque não é ser presidente da República, nem mesmo uma atividade é diferente assim de dizer que o cafetão é bom ou mal. Bom, é mal, certo? A atividade é má, porque ela tem uma coisa bem definida. Presidente da República não tem definição nenhuma. Tu não sabes o que o sujeito está fazendo. Sim, Tu sabe definir quais são os atributos do presidente da República? Muito por alto, né? Exato. E é tanta coisa que... Do cafetão tu sabe, certo? É agenciar prostitutas, né? E a prostituição é má em si mesma. Fecha aí. Será que é a mesma coisa? Agora o presidente manda ali o pessoal entregar umas lá pro então assim, certo? Precisa provar a lei aqui. Como é que vai fazer? Né? Como é que o sujeito vai fazer? Ministro da Educação. Olha a nobreza do cargo. A gente nem sabe mais quem é o ministro da Educação. A gente não sabe mais quem é o ministro. Alguém sabe quem é o ministro da Educação? Não faço ideia. Não sabe. Não. Que bom, porque é assim mesmo que é bom, certo? Saber o nome do ministro do STF estava sendo uma coisa muito ruim, assim, para a nação, né? Todo mundo sabe, tá? O cara na rua, os taxistas, diz, porque o Barroso agora, que? Né? Não. Tá, não, deixa eu mudar então um pouco a perspectiva da pergunta. Tu, Clístenes, preferiria exercer a atividade da política ou da vida contemplativa? Isso faz sentido pra ti, essa pergunta? Não, da vida contemplativa, certo? Entendi. Pronto. E tu, a participante oculto? Né? Se fosse atividade política assim, agora eu sou aqui o general supremo e vou mandar em todo mundo, é política, né? Certo. Não, tudo bem, aí vai da inclinação. Aí eu tenho meio de ação, né? Ali, tá aqui Júlio César. Agora, beleza, então vamos organizar a casa. Dá pra fazer alguma coisa, Se eu vou ter um carguinho ali, que vamos chamar de presidente, que eu vou ter que lidar com um bando de filho da mãe ali, que são só
fazendo... Quem tem que fazer Tem que fazer rir e fazendo uns negócios assim, ó. Aí o que acontece, né? Tu tem ali um código judicial enorme, tem um código legislativo enorme. Pra que é isso aí? É justamente pra ninguém entender nada. Pra quê? Pra quem entende e sabe controlar a coisa, mandar sem saber quem manda. Simplesmente é isso. A política hoje, a democracia, enfim, todo esse arranjo social, é isso aí. Foram empilhando coisa em cima de coisa, né? Desde que tiraram os caras ali que eram os líderes militares e coisa e tal, monarcas, não sei o quê, vamos tirar esse pessoal aí. Por quê? Né? Como o negócio está organizado, né, por descendência, então a gente, qual é que é o jeito? Não, esse negócio de descendência é ruim. Vamos aqui fazer votação para escolher. Sim, não, aí pode entrar qualquer filho da puta, entendeu? Tu não olha só, me ajuda aqui, eu tô confuso. É justamente por isso. Eu vou voltar lá no cafetão, tá? O cafetão a gente sabe que é ruim, ninguém discute. Certo? Mesmo o cara que consome prostituição, ele não gosta do cafetão. Né? Sim. O cafetão, no fim, ele torna o serviço mais caro e tal, assim, ninguém discute isso. Mas, tem como fazer assim, então tu sabe que é uma coisa ruim, beleza? Tem outras coisas que também são ruins, certo? O sujeito que é traficante de droga e assassino é um cargo ali, que ele é uma atividade que ele tem, né? O sujeito que é sicário, assim, é matador de aluguel, pistoleiro, essas coisas assim, a gente sabe que é ruim, certo? Mas tem uma atividade bem definida. Então a gente pode dizer que esse tipo de atividade não tem nobreza nenhuma. Assim, mas é porque a gente sabe bem o que é que um pistoleiro faz. Não, mas ele é um pistoleiro, mas ele não mata. Bom, então não é pistoleiro, certo? Agora, é um mau quando pistoleiro. eu tenho um deputado, um outro lá, o presidente, não sei o quê, assim, um juiz é mais fácil saber. Agora, essas figuras aí, ministro da educação e não sei o quê, a gente não sabe direito que diabos o sujeito tem que fazer. Um síndico de condomínio, a gente já não sabe direito exatamente o que o sujeito tem que fazer. Justo. Porque podia ser um funcionário qualquer, se eu contrato o porteiro, que é o sujeito que abre e fecha a porta, né? Para condôminos ele abre automaticamente, para visitantes ele pergunta para o condômino se ele quer receber ou não, certo? Isso aí é um porteiro que faz. Por que o síndico não pode ser mais só um funcionário? Muitas vezes é, né? Mas não, a gente fala, não, em vez de ter um funcionário, ele vai eleger alguém aqui e tal. Que? Certo? Por que tem que ser eleito e às vezes pode ser só um funcionário? Pô, é melhor ser um funcionário, porque quais são as atribuições? Quando ele tem uma atribuição bem definida, aí a gente pode contratar e deixar ele para a vida toda ali, como é o juiz, né? Pelo menos no Brasil a gente não vota em juiz, a gente não tem que... E a gente sabe o que o sujeito tem que fazer. Esse negócio de votar aí que ferrou com tudo. Tá, agora sim, por que diabos que o presidente, que é o cara que executa as coisas, ele pinta a portaria, certo? Ele manda pintar, ele chama o cara, tem que pintar dia tal, não sei o que, traz a tinta, isso. Por que o presidente, a gente vota, certo? E por que a gente vota nos deputados que vão escolher a cor da tinta, vão escolher essas coisas assim? Por quê? E vão pentelhar o presidente. E vão pentelhar o presidente, essa coisa toda. A gente não sabe direito o que eles fazem. E aí a gente não tem como dizer que essa atividade é nobre ou não, ou é mais nobre que outras, porque nós não sabemos o que é. Ou se está sendo exercida nobremente. Pode ser deputado ali que... mas daí já é a pessoa, né? Daí Sim. Agora, assim, falando da nobreza do cargo, da nobreza da atividade, eu sei que cafetão e pistoleiro não é uma coisa nobre, e eu sei que, por exemplo, a Madre Teresa tem aquela atividade ali de caridade que ela é uma coisa nobre. Isso aí está bem definido, ou que uma mãe de 14 filhos não tem. É indiscutível a nobreza daquela mãe, sendo que os filhos não fogem de casa e tal, e não atentam se rebelar contra ela e matá-la e tal. Então, bom, é uma coisa nobre, as crianças estão crescendo com um sorriso no rosto, gordas e pronto. Essa é a finalidade ali, nós sabemos quais são os atributos. Agora, a gente não sabe exatamente o que é essa atividade da política. E ainda não foi, isso sim não foi definido. E aí a gente tem tentativas que acontecem no campo da história das ideias, né? Tem lá o negócio de teoria tripartite dos poderes, tem lá o Leviatã. Isso aí, a gente chama de tanta coisa que não dá mais para distinguir. A gente não sabe mais o que é, exatamente. Não tem, mas isso aí... Sequer existe, talvez nem exista mais. Essa realidade. Que não é aquilo que dizem que é, isso é certo. Nem existe mais do que esse ideal político, vamos chamar assim. Agora, é que assim, isso aí não é nem o caso de entrar muito nisso, mas o Aristóteles já resolveu isso aí também. É que quando a população é muito grande, não dá para governar.
Então, é isso que... Exato. Então, assim, já começa por aí. E aí, sim, daí tu ainda põe... A política, como tá tentando colocar aqui, ela é possível só em pequena escala. Só. É só em pequena escala. pequena escala, Quanto mais ainda votando, porque daí é tão disparo ali, Porque né? como no condomínio, aí eu tenho como Porque- ter noção de tudo que está acontecendo. Esse mês será Sim. pintada a portaria. Por isso que tu entende o condomínio... O único tipo de, Não me interessa. de votação que é Aí tu pode confiável até é nós escolher, estamos isso eu aqui não na quero nossa saber, sala isso eu não quero. Em 10 pessoas Agora- e nós temos que votar em agora alguma se- coisa. Aí 6 levantam a mão para uma possibilidade Sim. e 4 para outra. E a gente Quando- conclui, todo mundo tá vendo que esse lado ganhou. Pronto, é a única Mas forma. só quando todo mundo se compromete assim, ó. Independente Independente do do que for resultado. decidido, eu vou abraçar. Por mais que eu não concorde em nada, eu vou abraçar. Certo? Agora daí tu imagina É a dentro de um única país, possibilidade. aí tem um país onde tem comunista ali que quer mudar o regime, aí tem uns outros caras que querem mudar o regime, aí tem uns caras que querem manter a roubalheira, aí tem uns caras que querem... Sim, eu quero exercer aqui o ideal democrático realmente e tal. É completamente inútil o processo. Eu não realmente não entendo bosta nenhuma. Mas aí que é Mas- bom. Mas assim, ó, vamos ver, É assim, bom. ó, eu acho que essa É que a gente tá dizendo aqui que ninguém entende. Olha só, a atividade... Exato. Não dizendo assim, ó, não é? O podcast é para afirmar isso. Olha, nós Ninguém não sabemos entende, ninguém do sabe. que estamos Não, falando. Nós nós- queremos provar isso. Exato. Nós- a gente tá Se a ficando gente claro. chegar a uma conclusão, a Certo. gente vai Mas estar indo contra Nós a não nossa sabemos própria bem tese. o que está acontecendo Olha só. e ninguém sabe. Olha só que interessante, eu acho que o que a gente estava falando sobre, por exemplo, a escala, né? Então, em determinada escala nós temos um certo controle É. e nós podemos decidir aquilo ou podemos pelo menos contemplar, né, e compreender aquilo que foi aquilo que era melhor de estar em tal espaço ou de ser decidido por tal grupo, né? Então, olha só, se eu tenho uma escala em que eu tenho esse controle e de certo modo eu tenho a operação da minha liberdade, eu diria que isso está muito mais próximo, né? Isso é algo muito próximo de uma atividade contemplativa. Se for visto por esse ponto, Chega muito mais chega próximo. muito próximo de uma atividade contemplativa o fato de que agora eu olho para a realidade, né? Porque eu busco na realidade eu busco na realidade um anteparo, um contraste com aquilo que ela deve receber. E no momento em que eu tenho essas duas coisas, né, no momento em que eu tento concluir, né, no momento que eu tento avançar nessa realidade, né, que eu tento transformar algo disso, dar um próximo passo nisso, seria esse ideal da atividade política, e que é social e que não pode ser algo, né, que nós não podemos tratar isso apenas numa escala individual, né? Eu sei agora o que colocar aqui na minha casa, eu sei o que... Beleza, Não, era essa pública. mas é como se fosse essa atividade pessoal, essa atividade individual, estendida a algo um pouco maior, Isso seria um ideal de Mas atividade ainda política. dentro da capacidade humana de compreender Exato. os elementos. Agora eu diria que a gente entrou nesse negócio de nobreza, né? Mas vamos, né? Se for pensar nisso, não é uma questão... A gente não deve entrar antes nessa questão de nobreza, antes de falar do seguinte, de que há uma necessidade humana, mesmo para a senhorinha que vai à igreja, ela tem uma necessidade de decidir o próximo passo dela ou de cravar o pé nas suas atividades, né, naquilo que ela sempre obedece ou sempre faz, né, é a mesma atividade entre escolher a árvore do bem e do mal, né, do fruto da árvore do bem e do mal e comer dos frutos da árvore da vida. Então eu diria que todo isso é o centro do drama, né, da vida humana, é a escolha entre essas duas árvores, seja lá onde aquele sujeito estiver. Agora, é mais fácil, a grande pergunta que eu colocaria aqui, é mais fácil manter-se comendo dos frutos da árvore da vida, se nós temos liberdade, se nós cantamos, né, se nós damos nome às coisas, tá? É mais fácil ou é algo mais seguro exercer essa atividade humana para a nossa alma? É mais seguro para a nossa alma fazer isso ou não? Né? Claro. Ou se nós estamos vendo, por exemplo, a senhorinha que vai à igreja como apenas uma falta de opção, tá? Se nós vermos a senhorinha que vai à igreja como uma falta de opção ou simplesmente algo que ela obedece a um estímulo
e está fazendo aquilo porque ela só obedece e ela nunca pensou sobre isso ou coisa parecida, isso já necessariamente a torna menos digno, mas não pelo fato da atividade ser menos digna, mas pelo fato de não haver ali uma doação pessoal, né? Ou não haver ali a própria compreensão daquilo que ela faz. Agora, nós sabemos que é muito mais nobre o pedreiro que faz, né, aquela história dos pedreiros, né? Então, o pedreiro que monta a casa, Claro. E aí nós temos ali, né, como é que é mesmo Não, que tem ali uma construção de uma catedral e aí o sujeito pergunta para o primeiro operário, ele diz, o que tu estás fazendo? Ele diz, estou lixando pedras. O outro, estou erguendo um muro, certo? Mas os três estão lixando pedras, assim, quando a gente olha. Os três estão fazendo a mesma estão coisa. lixando pedras. Ele diz, estou lixando pedras para levantar o muro, para encaixá-las no muro, certo? E o terceiro diz, eu estou ajudando a construir uma catedral, certo? Há aí, realmente, 3 pontos de vista possíveis na vida humana. E assim, eu acho que o aí sujeito que tá. foca só aqui, o sujeito vai um pouquinho mais longe, e um outro que realmente tem a visão no que vai ser aquela obra Exatamente. dele. Quando ele enxerga a obra dele, quando ele tem a consciência da obra, né, da parte dele na obra, eu diria que isso seria algo como exercer essa atividade política. Eu acho que isso está próximo do exercer a atividade política lá que nós vemos ali. Não, só um detalhe, Aristóteles, né? isso aí que tu diz aí, não, a gente vê que, a gente hoje em dia a gente acha que isso é natural, mas não é, né? Na antiguidade, a distinção de cargo, um cara que era imperador, ele nunca ia pensar, não, mas tem uma senhorinha lá que tá varrendo não sei o que, e ela tem uma alma melhor que a minha. Ele nunca ia pensar nisso. Não, Isso é só o cristianismo. Isso é só o cristianismo que trouxe. Isso é a base. E de novo, eu concordo com isso. Agora, né, só estava dizendo se era possível analisar as coisas. Eu ainda acho que, quanto à atividade, há atividades mais nobres, o que não quer dizer que quem as exerça é o mais nobre de todo. Tudo bem. Entendeu? Mas a política... É difícil de dizer que ela é nova. Não, mas a política é a seguinte, cara, é isso aí que o Eduardo trouxe. Só consegue... Exatamente, a política, Sócrates. ela seria uma forma de... eu acho que a política aí, nesse sentido, ela é mais uma forma da gente enxergar essa condição humana do que mesmo a atividade política, do que mesmo falar da atividade política em si. Tu pode chamar uma coisa muito interessante. Então, eu diria que, por exemplo, no momento em que uma pessoa se converte, né, no momento em que uma pessoa se converte e passa a ter uma vida contemplativa, ela está muito mais próxima da consciência de si mesma. Né? Ela está muito mais próxima da consciência da função que ela exerce. Da função que ela exerce na história divina mesmo. Claro. Né? E eu acho que isso aqui é o que o cristianismo, o que a igreja permite por si mesmo. Tu é um teocrata. Entendi. Não, mas aqui, ó. Não, mas é isso que permite a vida, né? A revelação permite isso. Permite que agora, aquilo que só era possível enxergar por meio de uma atividade ali prática, humana, em que a pessoa, para praticar aquilo, é necessário que ela tenha uma imaginação realmente, evidentemente, maior do que as outras pessoas, né? Eu diria que a imaginação de político é incontestavelmente muito mais ampla. Ela é muito mais ampla e ela tem muito mais, ela exerce uma liberdade muito maior comparada a qualquer outra função que nós fôssemos comparar de uma sociedade quando a gente não fala de cristianismo, né? Quando a gente não fala da revelação. Agora, quando nós temos um acesso ao Criador, e nós nos botamos assim, né? Nós nos colocamos assim numa acesso mais ou menos, né? Não, mas quando nós nos colocamos numa certa equidistância desse Criador, agora sim, nós podemos falar numa possibilidade de ser a mesma, né? De ter a mesma condição dessa atividade política, mas não na atividade política e não na atividade, não na atividade pública, mas simplesmente em ser algo. Eu diria que a coisa mais por aqui, assim, né? Então, não, tudo bem, mas isso aí que você tá falando infelizmente, meu cara, tá muito longe das possibilidades. Hoje em dia, se tu reduzir, tu colocar a política dentro da... A gente não sabe o que é que o sujeito tem que fazer, entende? Assim, o que o político ele tem que fazer.
É só isso. Mas assim, ó... Eu vou dar um exemplo assim, bem concreto também. Assim, ó, o seguinte, eu fui, durante minha infância e adolescência, eu era escoteiro, certo? E aí tem um sisteminha ali, que tu tem um grupo de 10, mais ou menos de 7 a 10 jovens, certo? De 11, 12 anos de idade. E aí tu divide certas funções ali. Primeiro, tu tem um chefe, tem um vice-chefe, que faz às vezes do chefe se esse aí não tá, certo? Tem um monitor e ali um submonitor desse grupo. E aí tu vai acampar e aí tu tem as funções definidas. Tu vai cozinhar, tu vai prover o coisa de lenha, tu vai ajudar a montar as coisas e arrumar, tu vai fazer isso aí. O chefe ele não faz nada, né? O monitor ele não é um cara que faz nada, como é um político, né? Mas ele tá ali para ajudar quem precisa. Então um cara tá ali carregando lenha, mas ele não tem força o suficiente para carregar toda a lenha. Tu não vai tirar nenhum do cara que está fazendo a comida, do outro assim, porque tu vai desandar tudo, o cara não pode sair da função dele. Então tu vai lá como monitor e vê se ele quem está precisando de ajuda e tu vai ajudando todo mundo e organizando. Fulano, ainda está faltando lenha, está faltando água, está faltando ele, não sei o quê. Tu vai organizando ali o negócio, porque o cara que ele tem que estar concentrado na sua própria atividade, certo? Um cara que que constrói uma casa, ele não pode ficar pensando assim, não, agora eu tenho que ver se todos os dias se realmente está chegando a alimentação de energia elétrica aqui e tal. Ele não pode pensar nisso, senão ele não constrói casa, ele tem que fazer uma coisa de cada vez, né? É só isso, que a sociedade precisa. E aí alguém tem que cuidar dessas outras coisas, em princípio é isso, né? Um político é alguém que vai ser responsável por essas coisas assim, certo? Ele tem que olhar assim, se vai estar faltando comida, se eu vou ter que deslocar aqui um cara que ele é pedreiro, mas eu preciso de mais gente, dá um tempo aí na construção da casa, por favor, ajuda a capinar, né? É isso. Em princípio, é isso só. E aí, como que isso é feito, né? Como que a sociedade faz isso? Dizem, não, mas vai organicamente, não, a gente vai acabar escolhendo um cara. Se a gente, agora não tem mais, cada um faz aí com preço e função, mas eu não sei o que eu tenho para fazer. Eu preciso de alguém que me diga, que conheça de forma mais ampla, que olhe de cima as coisas e diga assim, olha, estamos precisando disso agora, certo? Esse é o sábio que ordena as coisas. É o sábio que ordena as coisas, certo? Ele é um sujeito. E aí o que normalmente é isso, só que quando é muita gente, certo? Como é muito grande o negócio, o Brasil não tem condições, né? Os estrangeiros não podem ouvir isso, de cuidar das próprias fronteiras, porque é um troço assim, a gente não tem soldados que consigam ficar olhando o tempo todo. O que é bom que os caras... instalar mecanismos eletrônicos para dar um alarme se alguém atravessar a fronteira. A gente não tem, a nossa fronteira é aberta, é só chegar. O nosso mar é só chegar de barco, tu chega e entra no Brasil, sem saber... e ninguém vai ficar sabendo, começa a viver aqui normalmente, só tu dá sorte de não ser pego ali na ronda que o barquinho faz ali da guarda costeira, né, que a marinha fica cuidando, mas não tem como cuidar de tudo, certo? Então nem isso dá para fazer. Imagina controlar a atividade das pessoas para saber o que está precisando mais, o que está precisando menos, controlar a economia, saber cobrar os impostos e isso tudo, e aí decidir o que vai fazer com o dinheiro dos impostos, e não sei, não dá, não é possível fazer nada disso. Sim, é por isso que existe o princípio de subsidiariedade, né? Exatamente. Mas outra coisa também, é uma quimera, falar hoje em dia. É uma quimera, não, é só assim, não é como tu te fala. Mas para terminar, esse negócio da política já era tão complicado na época de Sócrates que para ele explicar aquilo, ele não explica o que é a política, ele explica o que é a alma humana. Não, para explicar isso aqui eu vou ter que falar da alma humana e aí a gente vai espelhar isso, não é, na política e tal, não sei o quê. Já era complicado naquela época, tanto imagina hoje em dia como é que é o negócio. Era complicado. Quantas pessoas tinham em Atenas ali, que eles tinham, sei lá... tinha 50 mil cidadãos e 300 mil escravos. Não, é muito escravo. Entre escravo e gente que vinha de fora vender e coisa e tal, que não era considerado cidadão. Tinha umas 400 mil pessoas ali. Muita gente. Já é muito. Os caras estão muito perdidos já. Roma tinha 1 milhão de habitantes. Mas assim, mas é assim, não é 400 mil pessoas achando que sabe tudo, né? Que a opinião dele conta alguma coisa. Exato. Não, ninguém pensava nisso.
Na verdade, era só quem ia lá se meter na política era o cara que, primeiro, ele tinha muito dinheiro, então ele não precisava trabalhar. Certo? Ele tinha muito escravo, muita gente trabalhasse por ele. Né? Hoje em dia, nenhum empresário é assim. Se o cara larga da sua empresa 2 dias, o gerente já começa a roubar o cara. Certo? Então, hoje em dia, nenhum empresário pode dizer assim. Se o cara é dono de imóveis, ele tem que acompanhar de perto ali o negócio, porque vão destruir o patrimônio dele, os inquilinos mesmo, certo? Ele tem que botar um administrador para fazer isso, ele tem que controlar o administrador para ver se o administrador não está roubando, né? Se ele realmente está recebendo só aquela porcentagem que foi acordada e não sei o que. Então, assim, hoje em dia não tem mais essa história de que o cara não precisa trabalhar quase. O cara tem que trabalhar hoje em dia. E um empresário ele trabalha mais que os seus funcionários, um bom empresário. Né? Então é muito difícil, assim. Agora, em Atenas, é diferente. Na sociedade antiga, que é tudo menor e mais simples, é diferente. O sujeito realmente ele conseguia no caso, ser um nobre, né? Ele pode... conseguia ter o ócio necessário para se dedicar à política, à filosofia e não sei o quê. Né? A gente pode, inclusive, dizer que a política nem existe mais, porque a política, em tese, era a administração da polis. Né? E Sim. a polis não existe mais. E a polis era uma cidade. Pode ser uma cidade. Uma cidade... Uma área rural, assim, tal. Uma cidade, né, composta do quê? De famílias ali que tinham um determinado Se conheciam. tipo de organização social e tal, que eram chefes de família, que tinham dinheiro, que eram proprietários e tal, que recebiam o título de cidadão, podiam se interessar por ajudar na administração da cidade, e aí ali eles se resolviam. Dava muito problema já. Aquele confronto retórico deles é que se dava, né? Se dava ali as decisões a partir daquilo ali. Né? Sabiam, tem um ali que é sem vergonha, que tem ali ligação com o Filipe da Macedônia, tem outro que é vagabundo e gosta dos persas. Os caras mais ou menos sabiam disso aí. Sim. E aí eles podiam se acusar, coisa e tal, tudo mais ou menos, não tinha como, né, camuflar muita coisa. Mas hoje em dia tu não sabe se um deputado que, né, se elegeu de alguma forma, eles vai ali só pendura o casaco dele e fica dormindo o dia inteiro recebendo dinheiro, ou ele é um cara que manda matar gente e tem, né, dossiê e manipula. Pode ser, tá? É um horizonte de possibilidades possíveis. E tu não tem como nem saber quem é o sujeito. Sim. Ele, né, através de várias coisas, ele manipula ali informações, mídia, não sei o quê. Não, mas ele não tá lidando com Tu não vê o sujeito. Por exemplo, tu tá ali caminhando em Atenas e tu vê os caras passando e coisa e tal. Sim. Se tu tá numa cidade razoavelmente pequena, no máximo 100 mil habitantes, tu vê ali o pessoal político ali na missa de domingo, Tá. várias vezes por ano. E olha aqui, e não só ele... Se tu vê ali esse sujeito, ele consegue às vezes só no contato assim ver, não, eu acho que algumas ações ver, não, consegue mais ou menos identificar se o sujeito é bom, coisa e tal. Tá, mas não Só que assim, aí isso que o pessoal fala em Brasília não é política, entendeu? Aquilo ali os caras, ali é a corte do rei Dario ali, os caras estão resolvendo ali, nós estamos aqui só tomando... Não, o problema é que finge que é outra coisa, mas isso... eles fingem. E esses caras que tu nem sabe quem é, eles estão lidando com um nível de recurso que é, assim, impensável para os caras da polis grega. Então, Não, porque, olha então só, é uma coisa diferente, não é política. Ser contra Não é imposto política. é uma insanidade. É uma organização social. O imposto é o que traz a civilização, ou seja, para viver numa... Tu pode viver na selva, que nem um bicho, aí é uma coisa, certo? Tu pode ser o imposto é Gilgamesh, bom. certo? O Enkidu. Pode viver lá como Enkidu e tal, no meio do mar, ter essa coisa toda, beleza. Assim. Agora, assim, quando tu vai para a cidade, precisa pagar imposto. Não tem outra alternativa, certo? Não tem como você fazer um condomínio sem taxa de condomínio. Não dá. Ah, mas é só cada um cuidar da sua própria vida, lavar um pedaço da calçada e não sei o quê. Os caras, o que o pessoal vai fazer do condomínio? Talvez. Ah, vamos se reunir para cada um pagar um pouquinho aqui para a gente contratar uma faxineira e a gente não precisar fazer? Certo? Talvez Todo mundo vai fazer isso. Teus amigos pagão atribuam tanta nobreza à questão da política ali, o cara que... Quais amigos? Teus amigos. Platão e Aristóteles. Porque talvez realmente fosse uma coisa muito difícil permanecer vamos dizer assim, permanecer virtuoso, coisa e tal, tendo, né, alguns recursos à disposição, todo esse poder. Então, o cara que realmente conseguia
levar aquilo adiante e mesmo assim ter uma vida honrada, ele, bom, olha... Não, mas é tem muito isso mais aí força, mesmo, tem é a muito mais virtude. coisa e tal, Ele foi testado numa coisa, mas pode ser, né? A nobreza estava na virtude de lidar com... Mas aí não esqueçamos, né, que veio o Nosso Senhor aí e fez nova todas as coisas, inclusive... Não é evidente, mas aí que tá. Ele tá na virtude. Tu tem que é um cargo, certo? Esse cargo ele pode ser nó porque ele pode te dar muita possibilidade de exercer a virtude. Sendo que se tu faz outra coisa qualquer, talvez tu não consiga. É simplesmente lavar bem o chão. E aí eu lavo bem o chão, pronto, exerci o máximo de virtude aqui no meu cargo que eu posso fazer. Sim. Agora o cara que toma aqui, 30 bilhões para um mês. E aí tu pode ser muito virtuoso, pode descer muito fundo. Tu pode descer muito fundo e não conseguir fazer nem metade daquele cara que fez o... Não, mas aí quando é 30 bilhões, eu sei que não é o propósito do teu exemplo, mas não tem como ser virtuoso com esse nível de dinheiro, porque ninguém deveria lidar com esse nível de dinheiro, mas isso é outra questão. Eu sei, mas é o teu negócio, né? Mas então assim, imposto é bom, correto, não é roubo. E é o cúmulo da civilização, e a civilização só acontece com imposto, senão pode viver no mato. Assim. Não, mas tá, ok, é belo e moral, mas só pra dizer, encerramos então esse coisa com uma aporia, porque, né, aporia do início ao fim, né? Como encerram não resolveu nada. Todos os bons e assim, diálogos platônicos e, né, o Aristóteles que achava que resolvia as coisas, mas não era bem assim. A melhor forma de governo fica pro próximo podcast. Ou pra um podcast. Não, foi bom porque... porque 5 anos, né? Não, porque tinha esse... Mas foi bom porque ficou bem claro que não dá pra saber qual que é a melhor forma de governo, né? Porque essa é a aporia de todo episódio aí. É o governo... Muito bem, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Olha, eu realmente agradeço isso você. Se você aguentou. Se tu aguentaste estar aqui conosco esse tempo todo, você é nosso amigo e a gente te considera... Chamamos-te amigo. Né? Tu és nosso amigo e nós te consideramos pacas. O podcast do Instituto Hugo de São Vitor conta com o patrocínio de nós mesmos. Um abraço para o Hilton Buenos Aires, que faz falta aqui nesses podcasts, porque ele faria dar mais. Ia dar 2 horas de podcast. Aí daria dar, né? Mas ele que veio com essa piada. Escola Clássica, Estude Grego Latino, Escola Clássica e Sociedade Chesterton Brasil. Leia Chesterton. Muito obrigado, até a próxima.